Olá pessoal, nesse exercício a gente vai verificar como a gente consegue fazer uma condicional, né? Então a gente vai utilizar o if para verificar uma condição onde A é igual B e caso seja verdade a gente vai executar esse conjunto aqui, essas instruções, então a gente vai fazer a soma de B mais C e vai armazenar na variável A, no registrador, na variável A. E aqui, caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, A e B são diferentes, a gente vai subtrair C de B e vai armazenar na variável A. Essa aqui é uma representação do código como ele é feito numa linguagem igual à linguagem C. E aqui a gente verá como a gente vai fazer considerando os registradores e o conjunto de instruções MIPS. Então, a primeira coisa aqui, né, sobre essa validação, a gente tem dois comandos que são comandos que fazem saltos no código caso uma condição seja verdadeira ou não seja, né? Então aqui a gente tem esse back que significa branch if equal e a gente tem o BNE que significa branch if not equal. Então, nós temos esses dois comandos que fazem um salto, né? Caso aqui seja igual, os dois parâmetros que a gente está comparando, e esse aqui caso não seja igual. E nesses dois comandos, nessas duas instruções, na sintaxe dos dois, a gente utiliza três parâmetros. Então, eu vou aqui dar o exemplo do back, onde a gente tem um primeiro registrador, vou colocar aqui registrador S0, sendo comparado ao registrador S1, e caso isso seja verdade, vai acontecer um salto, né? Então aqui eu tenho um jump para uma parte do código. E esses dois comandos, eles são similares, né, em instruções de alto nível, como a linguagem C, eles são similares ao if, o if else, né, no caso, e o go to. Ou seja, a gente compara uma coisa e a gente faz o salto no código, caso aquele seja verdade ou não. E aqui nós vamos usar esse comando para validar essa condição. Se tratando desse nível de linguagem, a gente tem uma comparação um pouco diferente, né? Aqui, se isso aqui for igual, se essas duas condições forem iguais, a gente vai executar esse código, e se não, a gente está executando esse. Só que nessa linguagem de baixo nível, para a gente não ter um trabalho redobrado, a gente utiliza essa comparação de caso não seja igual. A gente vai ver o motivo e vai entender esse motivo. Então aqui, começando a resolução dessa questão, né, vamos utilizar o BNE, onde a gente vai comparar se o A, que está no S0, no registrador S0, tem o mesmo valor do S1. Na verdade, a gente está usando branch if not equal, então a gente está comparando se eles não são iguais. E se eles não forem iguais, a gente vai dar um salto no código. E a gente vai para um outro trecho do código que a gente vai fazer uma referência a esse trecho. Então, eu vou colocar o nome desse trecho de salto. Esse nome salto é um label, um rótulo que a gente dá para um trecho do código. Então, aqui, quando eu faço essa comparação, se essa comparação for verdadeira, né, ele vai saltar para esse trecho que eu defini como salto. Aqui, essa condição vai ser verdadeira se eles não forem iguais. Então, eu estou comparando se A é diferente de B, e se for diferente, eu pulo para o salto. Vou colocar pulo para o salto. Então, é isso que está acontecendo nessa condição. Então, se for diferente, eu pulo, executo o que está aqui dentro do salto, finalizo minha condição. Agora, se não for, eu continuo a execução aqui embaixo. Então, aqui embaixo, vou colocar as condições, as normais, né? Caso não haja um salto. Então, se não houver o salto, ou seja, se essa negação for verdadeira, se essa comparação for falsa, significa que A e B são iguais. Então, eu continuo o código.
Continuando o código, eu vou fazer essa soma de B mais C e vou armazenar no A. Então, para isso, a gente já sabe que a gente utiliza o comando de adição, onde eu tô colocando em A, então, o S0, o valor da soma do registrador S1, com o registrador S2, que representa a variável C. Então, nessa condição aqui, eu tô fazendo A receber B mais C. Aqui embaixo, caso essa condição seja verdadeira, eu vou executar esse salto. Então, caso seja verdade que A é diferente de B, eu vou saltar para cá. Se eu realizo esse salto, eu fiz o else, né? Então, eu vou alterar esse nome aqui para else, para que a gente consiga vincular melhor no que está acontecendo aqui. Então, alterei o rótulo para else. Então, caso A e B sejam diferentes, eu vou para o else. E dentro do else, eu tenho uma operação de subtração. Nessa operação de subtração, eu estou fazendo uma subtração onde eu tenho o A recebendo o valor de B menos C, que está no registrador S2. Então, aqui A recebe B menos C. Para finalizar essa questão, né, a gente tem que ter um ponto de parada. Então, é um caso onde a gente vai sair dessa condição, porque se eu não tiver uma forma de sair desse código, ele vai continuar lendo aqui, né, vai continuar lendo as instruções aqui abaixo. Então, eu tenho que também fazer um salto para uma saída do código. Então, independente se eu passar por aqui ou aqui, eu tenho que sair desse código. Então, eu tenho um outro label, que é um label de uma palavra definida para saída do código, que é o exit, que tá aqui. Caso essa condição aqui seja falsa e não aconteça o salto pro else, eu tenho que continuar aqui nessa linha. Então, quando eu chegar aqui nessa linha, antes de ler o else, eu tenho que fazer um salto e pular logo para a saída do código. Então, aqui, o comando que faz o salto é um J, que representa o jump. Então, tá saltando para o label exit. É assim, tá saltando para o label exit. Então, esse é o código final, né? Aqui a gente fez toda essa comparação. Então, vamos ler aqui novamente. A gente inverteu essa lógica, então o salto acontece... a gente não vai verificar para continuar o código, porque vai continuar se for verdadeiro. A gente, na verdade, verifica se a gente tem que fazer o salto. Então, se essa condição onde eu comparo o registrador S0 com S1 e comparo se eles são diferentes, então, se essa comparação for verdadeira, eu salto para o else. Se não, eu continuo lendo a próxima instrução. Quando eu leio essa próxima instrução, representa essa aqui, eu tenho que fazer um jump para o exit, senão eu vou continuar lendo as instruções que estão abaixo. Então, essa aqui é o código final para a resolução da questão 4A.